Graça Aranha foi um escritor diplomata brasileiro pertencente ao movimento pré-modernista no Brasil. Foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, ABL, em 1897, sendo titular da cadeira número 38, cujo patrono foi Tobias Barreto. Exerceu um papel preponderante na Semana da Arte Moderna no ano de 1922. José Pereira da Graça Aranha nasceu em 21 de junho de 1868, na cidade de São Luís, capital do Maranhão. Era filho de Temestócles da Silva Maciel Aranha e de Maria da Glória da Graça. Sua família era abastada e, portanto, Graça Aranha desde cedo teve uma boa educação. Ingressou na Faculdade do Recife para estudar Direito, formando-se em 1886. Com o bacharel em Direito, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde exerceu o cargo de juiz. Mais tarde também foi juiz no estado do Espírito Santo. Foi ali que ele escreveu sua obra mais importante, Canaã. Temas como racismo, preconceito e a imigração foram explorados por ele nesse romance. Viajou para vários países da Europa, como Inglaterra, Itália, Suíça, Noruega, Dinamarca, França e Holanda, exercendo o cargo de diplomata. Essas viagens foram essenciais para que ele aderisse ao movimento modernista que despontava no Brasil. Isso porque teve contato com as vanguardas europeias e a arte moderna. Foi organizador da Semana da Arte Moderna que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo em 1922. Além de organizador, ele ficou encarregado de proferir o discurso inicial intitulador A Emoção Estética na Arte Moderna. Embora tenha sido um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, rompeu com a própria em 1924. Foi na conferência intitulada O Espírito Moderno que ele declara: a fundação da academia foi um equívoco e foi um erro. Isso porque suas ideias vanguardistas, aliadas ao modernismo vigente, não estavam de acordo com o academismo difundido pela academia. Nas palavras do escritor, ele disse: se a academia se desvia desse momento regenerador, se a academia não se renova, morra a academia. Também disse: a academia brasileira morreu para mim, como também não existe para o pensamento e para a vida atual do Brasil. Se fui incoerente, aí entrando e permanecendo, separo-me da academia pela ocorrência. Graça Aranha faleceu no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1931, com 62 anos. Predominam em Graça Aranha o estilo retórico, gradiloquente e a farta adjetivação influencia talvez do contato com a cultura europeia, já que como diplomata viveu algum tempo na França principalmente. Há exageros nessa técnica, especialmente quando o texto, mesmo em prosa, assume anseios poéticos na linguagem. Obras de Graça Aranha. A primeira é Canaã, que é sua principal obra, que foi publicada em 1902. Malazarte, de 1914. A Estética da Vida, de 1921. Correspondência de Machado de Assis e Joaquim Nabuco, de 1923. Espírito Moderno, de 1925, A Viagem Maravilhosa, de 1929, O Meu Próprio Romance, de 1931 e, por último, O Manifesto dos Mundos Sociais, de 1935. Canaã conta a história de Milkau e Lentz, dois jovens imigrantes alemães que se estabelecem em Porto do Cachoeiro, Espírito Santo. Amigos e antagônicos ao mesmo local é a integração e a paz, admirando o novo mundo. Lentez é a conquista e a guerra, pensando no dia que a Alemanha invadirá e conquistará aquela terra. Ainda assim, ambos se unem e trabalham juntos na terra e prosperam.
Mais tarde, aparece Maria, filha de imigrantes pobres, que é abandonada ao léu quando morre seu protetor e lhe abandona o amante que pensava ser o seu futuro marido. Vagando, tomada como louca e prostituta, é rejeitada até na igreja antes de ser salva por Milkau, quem conheceu uma vez em uma festa e vai morar numa fazenda. Lá continua a ser maltratada até que um dia seu filho é morto por porcos e ela é acusada de infanticídio. Na cadeia, Milkau passa a visitá-la enquanto ela é repudiada pela cidade inteira. Por fim, a salva com uma fuga no meio da noite. A história em si é apenas um pano de fundo para as discussões ideológicas entre Milkau e Lentz, somando-se a isso retratos da imigração alemã e da corrupta administração brasileira da época, novamente no capítulo 6. O livro, quanto ao conteúdo, tem uma significativa abrangência, pois trata de etnia, relacionamento humano, culturas, colonização e progresso. Desenvolve alguns aspectos sociológicos e filosóficos, publicado em 1902. É ao lado de Os Sertões, um dos marcos inicial do pré-modernismo. Canaã foi inspirado no naturalismo filosófico alemão e inaugurou uma nova fase do romance brasileiro, com a fusão entre realismo e simbolismo. Canaã representou a ligação entre as correntes históricas e filosóficas do final do século XIX e a Revolução Modernista da segunda década do século XX. Canaã é uma obra de 1902. É a obra mais emblemática de Graça Aranha e uma das mais importantes do pré-modernismo. Trata-se de um romance regionalista que possui valor documental. A temática explorada pelo escritor gira em torno da questão da migração alemã no estado do Espírito